Olá, boa noite, que a paz que excede todo o entendimento esteja guardando o teu coração, a tua vida, a tua casa, ou aonde quer que você esteja, ali esteja a proteção do Senhor. Hoje nós vamos encerrar essa série, O Novo Nascimento. Baseamos nossos estudos desses três cultos que se passaram, mais esse, em João capítulo 3, no versículo 3 e o 5. O 3 diz assim: Jesus respondeu-lhe declarando, em verdade te asseguro que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E no versículo 5, arrazoou Jesus: eu, em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Grifamos aqui que quem nasce de novo apenas vê o reino de Deus, sabe como ele funciona, pode até usar, tendo fé, atrair alguns benefícios para a sua vida e até mesmo enganar, pessoas, grupos até de pessoas de uma espiritualidade que às vezes é subjetiva. Porém, aquele que nasce da água e do Espírito, ele entra no reino de Deus. Ele não só vê como o reino de Deus funciona, ele não só se beneficia do reino de Deus, mas ele se compromete com o reino de Deus. Ele está dentro do reino de Deus. Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, ele ensinou a orar desta forma: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E a vontade do Senhor é que você nasça da água, que é a palavra, e do Espírito. Jesus, quando estava lavando os pés dos discípulos, ele afirmou isso. Quando Pedro falou, lava o meu pescoço, e ele disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Jesus ligou aquela água que Pedro queria que Jesus jogasse no seu pescoço, nos seus braços e não só nos seus pés. Jesus ligou figuradamente a água à sua palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Então, a palavra de Deus tem esse poder, como a água, de limpar, de fazer algo ser purificado. E o Espírito do Senhor é o que traz vida. Ezequiel, aliás, estava no vale de ossos secos, e Deus disse a Ezequiel, que ele profetizasse aos 4 ventos que viesse o ruá. O ruá quer dizer o vento, o Espírito de Deus, e para que desse vida àqueles corpos que estavam totalmente constituídos de tudo aquilo que um corpo precisa, mas se não tiver o Espírito, ali não tem vida. Sem o Espírito, o coração não bate, o cérebro não funciona, o ouvido não escuta, os olhos não enxergam, a boca não fala, e assim sucessivamente. Então, quando há o Espírito de Deus, onde há o Espírito de Deus, então a vida, ela borbulha, ela floresce. E Paulo, na Epístola aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo
25, né? Vou ler o 24 também para que fique mais completo aqui o contexto. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos em espírito, ou seja, quando o Espírito de Deus veio e deu vida ao teu espírito, você passou a ver o reino de Deus, você passou a ter vida espiritual, você passou a ter comunicação com o mundo espiritual. E agora, o conselho de Paulo é esse: se vivemos em espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito, ou seja, submisso à direção do Espírito. Esta é, na verdade, deve ser o objetivo de cada cristão que nasceu da água e do Espírito. Então a palavra de Deus, ela vai constranger você a isso. E o Espírito de Deus vai dar vida à palavra de Deus, e a palavra, então, ela deixa de ser apenas as letras escritas nas Sagradas Escrituras, mas sim ela passa a ser a luz para os teus caminhos. O Espírito de Deus tem esse poder de vivificar a palavra, de trazer as revelações da palavra de Deus. Paulo também, aos Efésios, ele fala a respeito exatamente disso que eu estou dizendo. E ele está orando pelos Efésios, no capítulo 1, versículo 16, diz assim: não cesso de dar graças por vós, recordando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da herança nos santos, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força. Então, e segue o texto que eu não vou continuar lendo, mas o Espírito de Deus, ele vai mudar os teus olhos, o teu relacionamento, porque muitas pessoas hoje, elas têm vindo para Jesus, mas com a seguinte premissa: que você vai receber alguma coisa, que você vai ser abençoado para viver em paz aqui nessa terra. Eu não estou dizendo que você tenha que viver em tormentos nessa terra. Não, absolutamente. Eu não estou dizendo que você tem que viver em pobreza nessa terra. Se você tiver bens, agradeça a Deus por isso. Se você tiver uma vida tranquila, agradeça a Deus por isso. Mas eu estou dizendo que há muitas promessas, né, que a Bíblia não diz. A Bíblia, ela não salienta isso. O importante é você ter nascido da água e do Espírito. Então você vai de fato compreender o que é o reino de Deus, a razão de ser filho de Deus vai estar bem clara dentro de você e vai independer das circunstâncias que você estiver submetido. Há pessoas que recebem Jesus e às vezes têm uma vida terrível e a vida da pessoa melhora, mas às vezes tem pessoas que, mesmo sendo do Senhor, passam por lutas, por tribulações, por muitas provas, e isso não é um sinal de que aquela pessoa, Deus a abandonou ou Deus a deixou. Não. O impressionante é que essas pessoas, elas continuam sendo fiéis a Deus. Se você for ver os homens lá do passado, os heróis da fé, você vai ver que houve pessoas que sofreram escárnio, que sofreram tribulações e foram até mortos.
Hoje ainda há pessoas que são mortas por causa do nome de Jesus, pessoas que são perseguidas, são presas e açoitadas. Talvez você não tenha visto, mas isso está acontecendo hoje, neste tempo. E nós temos que estar preparados, não para só viver aqui, mas a eternidade está dentro daquele que nasceu da água do Espírito, porque ele sabe que ele pertence a um reino diferente. Quando ele disse, venha a nós o teu reino, de fato o reino de Deus entrou nele e ele entrou no reino de Deus. Então, o texto diz aqui de João 3,5, em verdade, te asseguro que quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu vou mudar aqui o texto para que você entenda. É como se Jesus estivesse dizendo assim, na verdade, eu te asseguro que quem nascer da água do Espírito pode entrar no reino de Deus. Então, quando você nasceu da água do Espírito, você entra no reino de Deus. Você não vai entrar, você entra. Essa é a verdade. Quando a Bíblia nos diz, aqui em Coríntios, no versículo, no capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 9, no entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. E no versículo 10, Deus todavia nos diz, Deus todavia o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Isso é ser nascido do Espírito, isso é ser nascido da água e do Espírito. É quando o Espírito de Deus pode reger o teu espírito. Na Epístola aos Romanos, no capítulo 8, diz assim, se nós, que o Espírito de Deus dá testemunho ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E como em Gálatas, nós acabamos de ler, Gálatas 5:23, se vivemos em espírito, andemos também em espírito, andemos sob a direção, a submissão ao Espírito de Deus. Então, meu querido e minha querida, eu não quero questionar o evangelho que você tem ouvido, eu não quero questionar nem a sua vida espiritual, só estou discorrendo aqui, falando com você sobre um assunto que está nas Sagradas Escrituras. O importante é nascer da água e do Espírito e entrar no reino de Deus. Porque só ser um espectador das coisas de Deus pode parecer bom, mas não há nada melhor do que ser uma pessoa que entra e participa do reino de Deus. Porque eu te faço uma pergunta, você quer ser um coadjuvante da tua vida ou o protagonista? Se você quiser ser o protagonista da tua vida espiritual, então nasça da água e do Espírito. Então você vai poder entrar e viver aquilo que muitos só pregam, porém não vivem. Que Deus abençoe a sua vida e que eu creio que isso possa ser de ajuda para a tua vida espiritual, de orientação. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.